Dentro da doutrina clássica da igreja, a malícia do pecado constitui em si uma ofensa a Deus, porque o desobedecemos. E o pecado ofende a Deus, porque ao pecarmos, o que estamos dizendo a Deus é isso: queremos, Pai, dá-me aquilo que é meu, eu vou gastar isso do jeito que eu quiser, longe do Senhor. E toda vez que pecamos, dizemos a Deus, que desobedecemos porque queremos ser como Ele, não queremos ser criaturas. Hoje em dia é engraçado, mas existe essa mentalidade, um pouco. Tem um filósofo que ele diz que a gente vive num mundo de virtudes muito contraditórias, e uma das coisas que ele diz é assim: olha, a gente vive num mundo que tem de dizer, que Deus, que a sua bondade, pureza e amor, que Deus é mau e que nós homens somos bons. Vou dar só alguns exemplos. Você pega aquele filme, quem viu, do Pedro Almodóvar lá, fala sobre a eutanásia, Vira esse filme, como romantiza o suicídio, Então, nesse filme, a mensagem que eu vi, que parecia que estavam querendo me passar, é o seguinte: olha, Deus é muito mau porque quer que essa pessoa sofra, e por isso a mantém viva, mas nós, que somos bons, que somos os verdadeiros humanos, vamos libertar essa pessoa do sofrimento dela, ajudando ela a se suicidar. Porque se ela não pode mais ter prazer, não pode mais fazer aquilo que ela quer, então a vida dela não tem sentido. Então nós decidimos, bons que somos, que uma pessoa que vive nessa condição não precisa mais viver, vamos ajudá-la a se libertar disso. Nós, os bons, ajudamos ela a se suicidar. No fim das contas, implicitamente o que estamos dizendo é isso: Deus é injusto e nós somos justos. A mesma coisa se faz presente nos discursos, por exemplo, pseudo-humanitários que defendem o aborto. Não, a igreja, os católicos e Deus mesmo, são maus, porque defendem a vida desde o começo. Mas nós, que somos bons, queremos garantir o direito da mulher de matar o próprio filho se ela não quiser tê-lo. E usam de argumentos pseudo-humanistas, dizendo: não, mas aí a moça que está pobre, na favela, que não pode ter mais filho. Olha, eu já trabalhei na favela e trabalho em comunidades pobres, isso não é problema para eles, viu? Eles recebem cada filho como um dom de Deus, e se tiver 1, 2 filhos, até cenas muito bonitas que a gente vê, ou seja, de uma mãe que morreu, deixou 3 filhos órfãos, a vizinha, que era sua melhor amiga, que já tinha 3 filhos, não teve dúvida, pegou os 3 filhos levou para casa, come 3, come 6, vamos trabalhar aqui todo mundo junto, não sei o que, etc. E pegou os filhos dela e criou da irmã como. Então, os pobres fazem isso, eles são generosos, eles são generosos, não são apegados à matéria, ainda conseguem ver o valor da vida humana acima de todas as coisas e assim por diante, Quer dizer, aqueles que defendem o aborto, não sei o que, não são os pobrezinhos da terra, não. São as pessoas de classe média alta, os ricos, que não querem a gravidez indesejada, porque isso vai contra os seus planos profissionais naquele momento, ou os seus planos econômicos, ou os seus planos estéticos, ou os seus planos, não sei, ou simplesmente não quero agora, ou simplesmente não sei o que, mas eu preciso legitimar isso de alguma forma, com uma grande mentira. Criando uma grande mentira, criando um discurso todo humanista sobre o direito da mulher decidir o que ela faz com o corpo dela. Olha, mas se ela mata o filho, ela não está decidindo sobre o corpo dela, ela está simplesmente eliminando uma vida já em formação, que não é mais dela, porque cada vida basta-se a si mesmo.
Então, todos os elementos do pecado, a mentira, o engano, o desejo do homem mesmo dizer o que é o bem e o que é o mal, a distorção da verdade, o engano, e assim vai por diante. Essa é a trajetória do pecado. E em todas essas situações, usamos os dons que Deus nos deu, não para fazer o bem, mas para fazer o mal. Os santos, eles costumavam ensinar o seguinte: olha, a única coisa que um cristão deve temer de verdade é o pecado. O pecado é a única coisa que pode destruir a vida na graça com Deus, a única coisa que pode te separar de Deus, eternamente de Deus. O problema é que todos nós experimentamos na nossa vida a realidade do pecado. Todos nós experimentamos a força do pecado no nosso ser. A questão é reconhecer isso, né? Ou seja, fica a pergunta, né? Ou seja, o pecado é uma má notícia na nossa vida. Daqui que nasce, né? Todo o mal do mundo, é isso que nos separa de Deus, e é isso que pode te fazer perder mesmo a fé e a amizade com Deus. Agora, se eu pequei, se eu estou aqui, né, cometi algum desses pecados muito graves que foram citar aqui, alguém pode perguntar: mas e aí, minha vida acabou? Não tem mais jeito? Né? Estou condenado? Sou um maldito? Né? Deus não me quer mais? Vou ser castigado por Deus? Será que existe algum pecado, algum crime que aos olhos de Deus é tão abominável, né, que, ou seja, você diz: olha, desista, entanto já está perdido mesmo? Então, essa parábola ela é bonita porque ela te dá qual é o caminho de volta. Ou seja, como se após ter experimentado a realidade do pecado, né, como é que Deus se comporta comigo? Será que uma vez que eu pequei e ofendi a Deus, Deus passa a me odiar? Deus sente raiva de mim? Deus passa a desprezar? Né? A resposta está nessa parábola, né? Nós acabamos de ler, né? O filho que chega ao pai e diz: trata-me como a um dos teus empregados. Estava ainda longe quando seu pai o viu e, movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse então: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos: traze-me depressa a melhor veste e veste-na, e ponde-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Trazei também um novilho gordo e matai-o, e comamos e façamos uma festa. Este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Essa é a atitude de Deus. É isso que Deus sente no seu coração. Olha, a má notícia: o pecado pode destruir a nossa amizade com Deus. É um paradoxo isso que eu vou dizer, um pouco difícil de entender. Então, o pecado, cuidado, ele pode destruir a minha amizade com Deus. Mas a boa notícia é que tem uma coisa que o pecado nunca destrói: é o amor de Deus por mim. O amor de Deus, eu não digo por nós, não. Eu digo por mim mesmo, porque eu acho importante que cada um sim, tem que sentir e tem que entender que a misericórdia e o amor de Deus é uma realidade individual, né? Porque eu dizer assim, Deus nos ama, é pouco. É pouco por quê? Porque todo mundo pode entender que Deus ame 100 pessoas que estão aqui, ou 200 pessoas que estão reunidas, e que tenha dado a sua vida por essas 100 ou por essas 200 pessoas aqui reunidas. Mas isso não reflete
a profundidade do amor de Deus e da revelação e da salvação que Deus realizou. Não. Deus me ama e morreu por mim e morreu para mim. E essa foi a resposta que Deus deu ao pecado do homem.